Olá, meus amores. Hoje a nossa disciplina é Ciências e abra um livro lá na página 277. Encontraram? Pois bem, vamos falar sobre a cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar? A cadeia alimentar ela é a relação entre energia e matéria, pois os seres vivos utilizam para sobreviver. Ou seja, são as relações necessárias para a busca de energia por meio da alimentação. E dentro da cadeia alimentar, a gente tem os seres produtores, consumidores e decompositores. O que são os seres produtores? Os seres produtores são as plantas. Por quê? Porque as plantas elas produzem o seu próprio alimento. Por exemplo, as plantas, ela tem a produção de glicose na fotossíntese, a absorção de gás carbônico, eliminação de oxigênio e a absorção de água e sais minerais. Portanto, as plantas, elas são seres produtores, tá? E os seres consumidores? Os seres consumidores são aqueles que não produzem seus próprios alimentos. E dentro dos seres consumidores, a gente tem os consumidores primários, secundários e terciários, tá? Nos consumidores primários, são aqueles que se alimentam diretamente dos produtores. Ou seja, são aqueles animaizinhos que se alimentam das plantas, tá? E o consumidor secundário são aqueles que se alimentam do primário. Ou seja, são aqueles animaizinhos, por exemplo, o sapo, ele é um consumidor secundário, tá? Por quê? Porque o sapo, ele vai consumir o grilo e o grilo consome a grama, tá? E o consumidor terciário? O consumidor terciário, eles são aqueles que consomem os secundários. Por exemplo, a serpente é um consumidor terciário, porque a serpente consome o sapo. E o sapo vai consumir o grilo e o grilo a grama. Então, a serpente, como ela vai consumir o sapo, ela é um consumidor terciário, tá bom? E assim, a gente também tem os seres decompositores. O que são os seres decompositores? São as bactérias e os fungos. Por exemplo, quando o animal morre, ele se decompõe, certo? Vai acabando toda aquela pelezinha dele e tudo mais. E assim fica as bactérias e vai se formando os fungos. Dos fungos vão se formando as plantas novamente, tá? E assim por diante, tá? E a cadeia alimentar, por isso ela é importante para que a gente saiba esse processo de troca, tá? Que cada ser vivo consegue obter nutrientes necessários para sobreviver. E agora a nossa atividade tá na página 280, 281 e 282.